Bom, as crianças e adolescentes do Brasil sempre foram as grandes vítimas da violência nas ruas das cidades brasileiras. Agora elas estão expostas também a toda sorte de riscos e ameaças no mundo digital. Para protegê-las, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, o chamado ECA Digital, que entrou em vigor ontem em todo o país. E para falar sobre a lei sancionada pelo presidente Lula, vamos falar agora com o advogado Ariel de Castro Alves. Ele é ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ex-presidente do CONANDA, que é Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, doutor Ariel, seja bem-vindo. Boa noite, Germano, boa noite, Adriana. É um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante. Boa noite, doutor Ariel. Nós vamos falar agora com o maior especialista em ECA e criança e adolescente. Ele já esteve no governo, já ajudou a fazer muitas dessas leis voltadas para proteger as crianças. Bom, Ariel, o ECA Digital ele estabelece regras específicas para proteger as crianças e os adolescentes que trafegam aí na internet, nas redes sociais, em jogos eletrônicos, aplicativos, plataformas e tal, online, né? Quais são as principais regras que esse ECA Digital estabelece agora? Então, Germano, é importante dizer que desde 2014, quando veio o Marco Civil da Internet, nós já tínhamos a discussão sobre a regulamentação da internet, das redes sociais, mas você sabe que sempre existiu um lobby, uma resistência muito grande das empresas gestoras das plataformas, principalmente as chamadas Big Techs. Então, nós tivemos esses anos todos essa dificuldade enorme de qualquer tipo de regulamentação. E nós temos visto que a internet se tornou uma verdadeira terra sem lei, uma terra de fake news que acaba atrapalhando o trabalho de vocês, jornalistas, que tem toda uma atuação para apurar as notícias e apresentar aquelas informações corretas para os seus usuários, os seus telespectadores, e nós temos também, além da fake news, nas redes sociais, na internet, os crimes que são praticados, tanto os golpes, os estelionatos que atingem milhões de pessoas, mas também os crimes de ódio. Você mesmo estava citando a questão da misoginia, o caso aí do coronel que foi preso hoje, né? O mais estarrecedor disso é ele ordenar subordinadas mulheres irem lá desmontar a cena do crime e fazer a limpeza. Isso eu achei uma afronta das mais inaceitáveis que existe, né? Além de ter assassinado uma mulher, ordenar suas subordinadas a ir lá fazer a limpeza, desmontar a cena do crime e falsear uma situação de homicídio como se fosse um suicídio. Então, a misoginia é um dos problemas graves que nós temos também na internet, nas redes sociais. Esse ano tivemos o episódio do estupro coletivo em Copacabana, que é a cidade da Adriana. Agora, um dos que se apresentou lá, um dos jovens que se apresentou na delegacia, estava escrito na camiseta estampado: não se arrependa de nada. Isso são slogans, exato, são slogans que estão nos grupos aí de ódio da internet, nos grupos de misoginia, tem grupos de homofobia, de xenofobia e tantas outras situações. Então, isso mostra a necessidade de termos algum tipo de regulamentação. Claro que liberdade de expressão é um direito humano fundamental que todos nós defendemos, mas ninguém pode ter direito à liberdade de expressão para promover crimes, para incitar a autolesões, para incitar suicídios, para promover a exploração sexual de crianças e adolescentes, para promover violência, fazer apologia ou incitação de violências e de crimes. Então,
essa terra sem lei da internet, ela precisa ter um fim, ela não pode continuar da forma que está. Então, o primeiro passo do Brasil é proteger ao menos as crianças e adolescentes, que a Constituição Federal trata como prioridade absoluta e que a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90 prevêem uma proteção integral. O que nós temos visto é que as crianças e adolescentes estão extremamente desprotegidas. Você ter uma criança aí num quarto, num celular, num computador, num tablet, é mais grave hoje, tem mais risco do que você largar ela na Praça da Sé de madrugada. Então, é necessário nós refletirmos sobre isso, né? Vocês devem lembrar, e vocês já devem ter dado conselhos para que filhos, sobrinhos, não falem com estranhos, muito menos andem com pessoas estranhas. E hoje as crianças e adolescentes estão o tempo todo interagindo com estranhos, marcando encontros, muitas vezes com estranhos, na saída da escola, então sujeitas a sequestros, sujeitas a estupros, sujeitas a assassinatos, além delas estarem no dia a dia diante de conteúdos que são totalmente inapropriados para a faixa etária delas, conteúdos pornográficos, conteúdos de violência, conteúdos de incitação à automutilação, ao suicídio e tantas outras situações. O cyberbullying também, que é muito comum nos meios cibernéticos. Então, essa foi uma resposta inicialmente dada pela sociedade brasileira, né? Vamos lembrar aqui, Germano e Adriana, das denúncias do influenciador Felca no segundo semestre do ano passado, da exploração sexual na internet, da chamada adultização, que é a supressão, a violação da própria infância, e isso acabou gerando uma pressão sobre o parlamento. Tinha um projeto do senador Alessandro Vieira, desde 2022, parado, que ele foi construído por muitos anos, junto com as entidades de proteção da infância e juventude, entidades como a Senfernet, instituições como o próprio Conanda, como o Instituto Alana. E daí esse projeto foi praticamente desarquivado, porque ele estava parado na sua tramitação e foi aprovado até às pressas, porque o parlamento queria dar uma resposta diante do clamor popular gerado por aquele vídeo do influencer Felca. E com isso, nós tivemos essa nova legislação publicada no ano passado e que entrou em vigor no dia de ontem, dia 17 de março, e que os principais pontos, né? Eu sei que eu me estendi muito na resposta aqui da primeira pergunta, mas Deixa pode eu só falar, Germano. interromper um pouquinho, porque acabou de surgir uma informação de primeira mão aí, é que o Banco Central decidiu manter a taxa de juros, reduziu a taxa de juros em 0,25%. Então, era 15%, caiu para 14,75%. É a primeira redução desde 2024. Então, mostra aí por que o governo Lula está preocupado em reduzir a taxa de juros, porque essa sempre foi uma promessa dele, inclusive de campanha, que ele ia reduzir a taxa de juros. Só para lembrar que o governo americano do Fed hoje decidiu manter a taxa de juros, não nem subiu nem desceu, ficou em 3,50 e 3,75. Mas pode retomar, desculpe, eu vou ter te interrompido, e peço que você conclua, então. É que essa informação é muito importante, que todo o mercado está aguardando. Sim, de fato, e todos nós aguardamos nessa. Sempre uma diminuição da taxa de juros nos ajuda a todos, né? Então, além da notícia boa do ECA Digital, e hoje também teve uma cerimônia do presidente Lula apresentando os decretos que regulamentam o ECA Digital, apresentou inclusive uma central
de proteção da criança e do adolescente vinculado à Polícia Federal, que vai receber as denúncias de violações, porque no Brasil o grande problema é termos leis e leis que não pegam, leis que não são colocadas em prática. Então, senão, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem essa questão. O Brasil tem uma excelente legislação, mas é um dos países mais perigosos do mundo para suas crianças e adolescentes, um dos países que tem o maior número de mortes de crianças e adolescentes no mundo, um dos países que tem os casos principalmente de estupro de crianças e adolescentes e tantas outras situações de violência. Então, nós temos agora uma legislação que vai ter órgãos de fiscalização, essa central, né, esse Centro de Proteção da Criança e do Adolescente vinculado à Polícia Federal para receber as denúncias dos crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, e temos também a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser a grande fiscalizadora, vai tratar também junto com as empresas, vai fazer todo esse processo de intermediação, e essa lei prevê multas altas para as empresas, de 10% do faturamento líquido ou até 50 milhões em multas, se elas não cumprirem o que prevê a legislação. E a principal atribuição delas vai ser o papel preventivo, de evitarem que crianças e adolescentes tenham acesso a conteúdos pornográficos, conteúdos de exploração sexual infantil, que sejam vítimas de cyberbullying, de incentivo à automutilação e ao suicídio, como esses recentes desafios da internet, que já geraram várias mortes de crianças e adolescentes. E é bom considerar que hoje 92% das crianças e adolescentes eles estão na internet, segundo o comitê que faz essa análise, e eles estão o tempo todo, cotidianamente, utilizando a internet. E mais de 80% possuem redes sociais. O Unicef, na semana passada, divulgou que 1 em cada 5 adolescentes já foi exposto a alguma situação de violência sexual, de exploração sexual por meio da internet. Então, nós precisamos ter esse controle preventivo, as empresas vão ter que fazer esse trabalho, terem técnicos, terem funcionários que cumpram essas funções preventivas e também deverão tomar medidas quando acionadas por conselhos tutelares, recebendo denúncias por entidades da sociedade civil, pelos próprios pais e mães de crianças e adolescentes que estejam sendo vítimas de alguma situação de crime, de violação de direitos por meio da internet, e também teremos a verificação de idade por meio facial, por meio de documentação. Agora a gente Perfeito. sabe que muitas vezes isso é burlado, né, Germano? Você deve lembrar que muitas vezes até quando a gente frequentava baladas e bares, tinham adolescentes que iam lá com documento falso ou com documento de outra pessoa, entrava também como se tivesse 18 anos. Perfeito. Então, Eu é fui, claro que eu fui barrada, eu fui tentar ver Bete Balanço quando eu tinha 14 anos, eu fui barrada. Vamos Eu tocar lembro então o disso. programa aqui para a gente tem mais temas para abordar, doutor. Vamos seguindo aqui então, Eu- porque a gente fica só num tema só, né? Vamos lá, Não, Adriana. então, não, para quem está chegando agora, né, eu acho que assim, doutor Ariel, assim, para quem não entende assim disso, uma das principais diferenças é que agora o ECA Digital pode responsabilizar as grandes Big Techs, como o doutor explicou, que comandam as empresas de tecnologia responsáveis pela exposição de todo o conteúdo digital consumido pelos menores de idade. Aí, quer dizer, a pergunta é: você acha que vai funcionar bem, doutor? sim, é Acredita que vai claro. funcionar?
Sim, é claro que vai ser um processo, não é de um dia para o outro. As empresas tiveram até o dia 13 de fevereiro para promoverem adaptações. Nós vimos notícias aí das mudanças das regras do Roblox, por exemplo, não permitindo mais interações de crianças com adolescentes, muito menos com pessoas adultas, né? Estabelecendo determinadas restrições e também o controle parental, que é uma das obrigações trazidas por essa lei. Então, os pais e mães agora, eles terão que fazer o controle e a supervisão, não da forma facultativa, que era até então, que era baixar um aplicativo e fazer o controle. Agora é obrigatório, então eles vão ter que baixar os mesmos aplicativos dos seus filhos, os jogos, e estarem sempre acompanhando e autorizando a entrada em determinados jogos, analisando os tipos de conteúdo, e foi criada uma classificação indicativa também hoje por meio de decreto. Agora a gente sabe que a classificação indicativa ela é mais uma recomendação, sempre vai depender da autorização ou não dos pais, mães e responsáveis. É igual as TVs têm uma classificação indicativa. Antes da novela aparece lá se é para 14, para 16, mas quem vai mudar no controle, apertar o botão, são os pais e as mães, eles que vão restringir seus filhos de assistir. Isso também vale agora diante aí das novas normas do Estatuto Digital. Esse controle parental obrigatório também é fundamental. E tem a questão também dos instrumentos para a criança não se viciar, né? Aquele rolamento infinito, né? Que muitas vezes nós temos aí nas próprias redes sociais, aqueles vídeos autoexecutáveis. Então, tudo isso acaba gerando um vício, uma dependência. Aliás, hoje em dia nós precisamos também de centros de apoio psicossociais, não apenas álcool e drogas, nós precisamos também diante do vício de internet, do vício dos aparelhos eletrônicos, e não só para criança e adolescente, não, para nós também. Deixa eu interromper um pouquinho, que eu tinha uma pergunta exatamente nesse sentido. Hoje se fala muito que as crianças estão muito adultizadas, né? A adolescente aí com 10, 12 anos que já está bem mais adulta do que antes acontecia, né? Você acha que a internet é culpada por essa adultização, né? E como fazer para evitar isso? Quer dizer, tem que se limitar o acesso das meninas ou meninos aos computadores, aos celulares, tem que pôr um limite, porque hoje criança de 5 anos já tem um aparelho na mão, né? Você acha que tem que ser proibir que ela use, sei lá, antes dos 10, 12 anos, ou isso depende de cada caso? Sim, existem as recomendações até internacionais da Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive para que na primeira infância, do 0 aos 6 anos, não tenha nenhum tipo de utilização e que depois ocorra aos poucos, né, e de acordo com determinados conteúdos, né, consumindo desenhos, consumindo aqueles jogos que sejam mais infantis. Então, é claro que os pais e mães devem observar também essas recomendações que são internacionais e que são da própria Sociedade Brasileira de Pediatria no Brasil. E, de fato, existe essa adultização, no sentido de que crianças e adolescentes hoje têm mais acesso do que nós tínhamos no passado. Muitas vezes a gente tinha o primeiro acesso e conversa sobre questões de sexualidade com os amigos da escola. Hoje as crianças, infelizmente, estão diante dessas situações na internet, estão entrando em sites pornográficos, e isso não é mais aceitável. Por isso que essa restrição, essa limitação, essa responsabilização das empresas também é importante que aconteça. Mas é claro que existe um trabalho educativo das escolas, né? Nós precisamos, nos currículos das escolas, ter a questão da navegação segura na internet como algo
obrigatório. Nós temos que educar as nossas crianças e adolescentes diante dos perigos da internet, diante dos riscos. O risco, por exemplo, de um adulto se passar por criança num jogo online, de repente marcar um encontro, e desse encontro pode gerar um estupro, um desaparecimento, um, qualquer tipo de abuso, um assassinato. Então, nós temos que estar aí, tanto os pais e mães têm esse papel de orientar, de educar, de restringir, de estabelecer limites, e a escola também tem que estar aí atenta para ensinar, educar, orientar seus alunos sobre os riscos que existem na internet. Agora, doutora Eliel, ultimamente, muitas crianças acabam sendo assediadas pelas redes sociais e algumas, como o senhor já disse, são induzidas até a suicídio. Como é que isso acontece? Como é que se chega a um ponto desses? E como é que essas ações mais violentas podem ser evitadas, na sua opinião? Sim, Adriana, nós temos até os chamados aí desafios, desafio do desodorante, ou situações até de jogos, de disputas, como até existia a roleta russa no passado, em que as pessoas brincavam, entre aspas, com um revólver, com uma bala nele e passavam a colocar de cabeça em cabeça até que uma pessoa morria. Hoje esses jogos ocorrem de uma forma virtual, muitas vezes instigando para uma automutilação, conforme os participantes dos jogos vão perdendo, né? Em algumas situações, eles vão se automutilando, ou então pode se induzir até um próprio suicídio, como nesses casos aí dos próprios desafios do desodorante geraram. Além disso, nós temos as situações de induzimento para automutilação e suicídio decorrentes da depressão gerada pelo contato aí com os meios cibernéticos, geradas pelo cyberbullying, geradas pelo stalking, né, que é a perseguição sistemática utilizando os meios cibernéticos, as mensagens, né? E muitas vezes é um cyberbullying, mas que está junto com o bullying, né? A criança na escola ela é perseguida também, ela é ofendida, está em situações de ameaça, e tudo isso gera depressão, que pode também gerar situações de suicídio. Além disso, a exposição, né? A exposição da imagem, né? As comparações que existem, né? Uma é bonita, a outra não é bonita, e todo esse tipo de situação, de exposição nas redes sociais, aquele mundo maravilha que algumas pessoas mostram, né, e outras que não conseguem chegar naquele mesmo grau de exposição, ou de vídeos bem elaborados em determinados locais, tudo isso gera um enorme sofrimento psíquico, né, de ansiedade, de depressão, entre outras situações. Então, por isso a Eu, necessidade também da assistência psicológica a essas crianças e adolescentes. eu já ia passar para uma próxima pergunta, mas o senhor tocou num ponto muito importante. Quer dizer, tem a coisa da escola, do bullying, do cyberbullying. Qual é a responsabilidade da escola, né? Até que ponto a escola fica responsável por esses grupos de WhatsApp que são criados entre os adolescentes, onde muitas vezes circulam fotos de meninas, onde se fala mal do outro, onde tem. Quer dizer, porque é uma coisa que sai um pouco do ambiente escolar, mas muitos pais questionam isso, né? Que a escola deveria e tal. Como é difícil, né? Sim, muito importante, Adriano. Nós vimos até recentemente situações aí de grupos de escolas particulares que geraram suspensões de alunos, né? Alunos expulsos de O escolas por Colégio São situações, Domingos, né? Colégio São sim, Domingos, né? São Paulo. sim, então situações de exatamente de bullying, de ameaça, de misoginia, de discriminações por meio desses grupos. Agora, a escola, quando ela provoca a criação de um grupo, de uma classe, grupo de pais, grupo de alunos, a escola tem uma responsabilidade, ela tem que fazer algum tipo de moderação.
Agora, quando é algo que os próprios alunos resolveram criar, um grupo deles resolveu criar, um grupo que costuma andar junto, que costuma fazer trabalho junto, é claro que você não tem como responsabilizar a escola e ela não vai conseguir Ah, fazer essa moderação, porque é algo voluntário entre os sai do alunos. ambiente Mas escolar, né? Sai do ambiente escolar. sim, é fora do ambiente escolar. Então, você não tem como responsabilizar a escola de algo que é externo a ela e que ela nem teve condições de participar. Agora, se a escola provoca a criação de grupos, como geralmente acontece também, e daí esses grupos precisam ter regras, precisam ter moderação, né? As regras já devem ser explicitadas do que pode e do que não pode naquele grupo coletivo, que ele tem uma finalidade específica, que é colaborar com o processo de comunicação pedagógica entre os alunos, entre os pais e a própria escola. Agora, doutora Ariel, de acordo com o ECA Digital, as plataformas na internet podem ser responsabilizadas até judicialmente se não retirarem conteúdos ilícitos ou abusivos das contas dos menores. O que é considerado abusivo, conteúdo abusivo? Como vamos saber quando nossos filhos estão acessando conteúdos abusivos? Sim, nós temos aquelas situações, por exemplo, de nudes que vazam, né, que são depois propagados aí nas redes sociais. Daí podem ocorrer as notificações para que sejam imediatamente retirados. Estão violando a intimidade, os direitos ao respeito, à dignidade dessas crianças e adolescentes. São os casos, infelizmente, mais corriqueiros que a justiça acaba sendo acionada, ou determinados grupos que estejam fomentando situações de bullying, situações de discriminação contra determinadas crianças e adolescentes. Daí também os responsáveis aí por essas situações, quem está escrevendo, postando, vão ser notificados e as empresas vão ser também notificadas para que retirem esses conteúdos que sejam inadequados, envolvendo aí o próprio cyberbullying. E outras, então, situações aí que, por exemplo, vídeos que possam, e grupos que possam estar incitando a automutilação, o suicídio também, os responsáveis serão notificados as pessoas físicas, mas também as empresas que estejam mantendo esses grupos nas suas redes sociais. Perfeito. A questão, a gente fala muito, as empresas têm culpa, né? As empresas, as big techs, as escolas têm culpa, mas o pai também não tem culpa, quer dizer, não teria também ela que ter um controle também das horas de tela dos filhos, saber o que eles estão acessando, ver direito, o pai também precisa ter sua parcela de responsabilidade nesse processo todo, né? Sim, muito bem lembrado, Germano. E a lei trata desse controle parental, dessa supervisão obrigatória e não mais facultativa, como nós tínhamos até então. Agora, os pais e mães, eles têm, pela legislação brasileira, os deveres do poder familiar, quer dizer, eles têm o dever de amparar, de proteger, de cuidar, de educar os seus filhos. Se eles não estão cumprindo esses deveres, a legislação prevê desde multas até a destituição do poder familiar, quer dizer, retirada da guarda do filho, porque o pai e a mãe não estão cumprindo com as suas funções, ou responderem por abandono de incapaz. Imagina se nós fôssemos responsabilizar todos os pais e mães que abandonam seus filhos nos celulares, nos computadores, na internet, mas é uma forma de abandono de incapaz. Eu sempre digo que abandono não ocorre só em famílias pobres, não. Quando saem para trabalhar, o pai e a mãe, muitas vezes até só a mãe que cuida dos filhos, e ela tem que trazer o sustento para casa, né? Ou muitas vezes o pai some, não paga pensão alimentícia,
e daí ela acaba sendo criminalizada, mas ela sai para trabalhar e deixa o filho mais velho de 9 anos cuidando do de 3 anos, e depois essa mãe é criminalizada. Então, eu sempre me preocupo nessa questão de responsabilizar os pais com essas situações, daqueles que não têm apoio do poder público, principalmente das mães, né? Muitas vezes a gente vê casos até que repercutem de adolescentes envolvidos com atos infracionais. Muitos falam, cadê a mãe? Mas e cadê o pai também? Cadê a sociedade, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, eles tratam, é dever da família, do Estado e da sociedade. É claro que a família é a principal na proteção dos filhos, mas a sociedade e o Estado precisam também respaldar essas famílias. Então, o Estatuto Digital, ele trata dessa responsabilidade, aliás, pelo Código Civil Brasileiro, antes do Estatuto Digital, se qualquer criança ou adolescente cometer algum crime, gerar algum dano para alguém, seja moral ou seja material, quem responde é o pai e a mãe. E o adolescente pode responder pelo seu ato infracional, mas quem tem que indenizar outras pessoas, inclusive se um adolescente promover crimes de ódio na internet, promover difamações, calúnias, injúrias, o pai e a mãe vão ser responsabilizados e vão ter que indenizar as pessoas. Muito bem. Adriana, a gente está encerrando. Você tem mais alguma pergunta para o Ariel? Não, acho que foi perfeito, né? Explicou Ariel, muito bem como vai funcionar. Só O tem mais ECA, né? alguma questão para colocar no final, Ariel? Sim, a outra questão é que a lei também ela restringe aquelas premiações nos jogos, né? Que assim como aqueles instrumentos de rolamento infinito, quanto autoexecução de vídeos, as situações aí de premiações, de moedas digitais, elas também geram esse vício, essa dependência. Então, é uma outra providência que essa legislação também trata, né, e que também é importante. Perfeito, muito bem. Estamos chegando ao final então, do nosso BCTV. Eu, Germano Oliveira, aqui em São Paulo, Adriana Black lá no Rio, na nossa tradicional ponte São Paulo-Rio, que a gente está agora fazendo todos os dias, né? Então a gente se despede, agradece muito a participação do Ariel de Castro Alves, né? E nos colocamos à disposição aqui também, quando você tiver assuntos sempre palpitantes nessa área da criança e do adolescente, da qual você é um dos maiores especialistas do país, é só nos acionar aqui. Quero agradecer, então, a participação do Ariel, e obrigado também, Adriana, e boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Obrigado, Germano, Adriana, BCTV, sempre à disposição de vocês. E a ponte inclui São Bernardo do Campo, que é onde eu estou agora. Mas gostaria de estar no Rio de Janeiro, viu, Germano? Pois é, Copacabana, né? Hoje não, doutora Elia, hoje não. Hoje você não ia gostar, não. Hoje estava complicado aqui.